Salve, salve, povão do meu coração. Saúde e paz para todos. Estamos aqui hoje, mais uma vez de volta, sempre com notícia muito boa, com alegria, com esperança, vontade de acertar no projeto e convidar meus amigos, que eu não os conheço, para que escrevam o seu livro. Hoje tem aqui um amigo de quase da idade dele, 35 anos que é meu amigo. Pouca coisa, acho que eu conheci, ele já era advogado, já trabalhava, fomos sócios muitos anos, até que ele resolveu me abandonar e que resolveu fazer concurso público e virou magistrado. Hoje ele é juiz de direito, mas eu pedi a ele que aqui nem tem ninguém vendo, só nós mesmo. Não vou chamar ele de doutor, nem ele vai me chamar de senhor, não. É Valtinho e Adilon Cláudio de Rezende. Pessoa fantástica. E nós viemos aqui hoje para conversar sobre assuntos de modo geral, filtrar alguma coisa da vida dele, para vocês verem a força que esse danado conseguiu ganhar da vida. E, principalmente, a tenacidade quando marca um rumo na frente. Mas tem um defeito gravíssimo, não escreveu o livro dele. E a primeira coisa que eu vou pedir para ele, você está disposto a escrever um livro para mim, Adilon? Antes de você falar bom dia. Pois é, vamos escrever um livro. Coisa boa, você vê, hoje eu furei a fila. Antes de ele falar bom dia, nem vocês nem conhecem, já me ofereceu o livro. E eu estou dizendo para esse pessoal que está vindo aqui, e ele que saiba disso também, eu vou cobrar. Mas eu vejo que, com sinceridade, quem começa a escrever, quem cria coragem de marcar o rumo, porque ele marcou a vida inteira, o rumo dele foi. Sozinho, e Deus, só Deus com ele. E mulher também, que é fantástica, mas de fora, quem mais o ajudou foi o tal de Deus lá em cima, que é muito bom e gosta dele. Gosta de nós, eu acho. Tenho certeza. Queria que você falasse o seu bom dia aí, ou boa tarde, ou boa noite aqui. Tem que falar porque a gente não sabe que hora que é, então não falo hora, não. Pois é, então meus cumprimentos a você, aos seus internautas, né, inscritos no canal, os que acessam, né. É uma honra grande estar aqui com você, Valtinho. E eu diria que nós estamos celebrando aí uma amizade de bem mais de 30 anos, né? Uma amizade fraterna, muito querida da minha parte e da sua também, e vem marcando as nossas vidas aí. Nos encontramos em dado momento, né? E nunca mais nos separamos. Isso é muito importante, né? Mas você falava do livro, né? Na abertura. É curioso, porque eu trabalho com texto, né? Produção de texto. O magistrado, mesmo o advogado, a época em que eu advogava, a essência do seu trabalho são textos técnicos, jurídicos, mas que acaba nos desenvolvendo a paixão pela escrita, né? E até mesmo a técnica de escrever, a capacidade de criar, de improvisar. Só que nesse corre-corre, né, a gente acaba não tendo tempo para isso, né? Mas é um projeto, sim, de escrever um livro. Recente eu participei de uma coletânea de artigos pela editora Juruá, publiquei um artigo lá, está saindo outro, semana que vem, em outro livro também. Esse livro da Juruá, ele tem vendido muito. Eu e mais 50 colegas, né, escrevemos cada um artigo e atacamos temas vinculados ao direito de insolvência e falimentar e de recuperação judicial, que é a matéria com a qual eu trabalho principalmente hoje. Então me deu muito prazer a escrita desse artigo. Mas estou me preparando, sim, para um livro. Posso pegar um gancho aqui? Opa! O negócio é o seguinte, essa que ele acabou de falar é verdade pura, isso mesmo. A área jurídica oferece esse desafio de a gente ter que redigir. Talvez por isso mesmo é que eu tenha me enveredado pelo direito, porque eu sempre gostei de escrever. Mas o que eu quero do Adilon, quero de você, meu irmão, isso é importante. Você vai fazer, está prestando um serviço. Quando você fala sobre falência e recuperação judicial, você está prestando um serviço para as pessoas que estão lá enforcadas com esse engasgo, de repente, de ter que dar prosseguimento na empresa, e a empresa no processo de falta de dinheiro para continuar. Mas o que eu falo é o seguinte, o juiz de direito, trabalhei muitos anos nisso,
ele tem um acervo, um manancial, uma fonte de informações da vida, muito mais do que a norma jurídica. Pode ser kelsaniano, pode ser o que for, mas na pirâmide da justiça, Constituição, depois vem o resto, nem sempre também muito preservada, mas não, mas o mais importante da magistratura é que ele passa a ser um confessionário, ele é um confessor, e todas as pessoas, seja réu, seja autor, vão com a esperança de equilíbrio do juiz para ele ter essa grandeza de espírito e decidir no certo. E é humano, erra, claro que erra. Por isso tem os tribunais acima, que vão até chegar nos tribunais superiores, para às vezes reparar um ou outro erro que possa cometer nessa caminhada do julgamento, que é muito difícil julgar. O julgamento é uma coisa dificílima de ser feita. Talvez, eu não vou arriscar de falar com o Odilon aqui, foi a coisa mais difícil que ele já teve na vida inteira até hoje, exarar uma sentença condenando alguém. Por mais justo que ela seja, mais justa que ela seja. Porque você tem que imaginar que as nuances são repentinas, elas não estão programadas, não existe... Até no dolo, eu acho que elas não são programadas com eficiência. Se você estiver discordando, você atalha e mete o bico aí no meio. Estão no mesmo barco de pensamento. Se você, então, enxerga nessa fonte de beber água pura, que vem para a justiça, é só atrito. A justiça não pode ser incomodada com acordinhos, chegar e já, estamos felizes aqui. Não, não existe isso, não. Tem que haver o atrito, um contra o outro, no triângulo. Réu e autor, e o juiz em cima, que é para poder decidir. O resto é bobagem. O resto vem aí. Tem que parecer, opina daqui, dali, mas o martelo do juiz é que decide a coisa. Aí eu vejo, então, uma questão para a gente trocar uma ideia, Dilon. Hoje nós vamos falar aqui no Correio sobre a vingança. Cada episódio meu aqui, cada convidado, nós temos discutido. O primeiro foi o perdão, que eu acho ponta de linha, top de linha. O perdão é dificílimo, é tudo custoso para a gente criar coragem para perdoar. Mas é a redenção humana, né? Eu acho. É a redenção. Sem ele não funciona. Não. É ao contrário da vingança, porque quando você perdoa, tira o fardo das suas costas. Quando você vinga, você dobra o peso da sua dor. A vingança, eu acho que é talvez o maior peso que o ser humano carrega é o sentimento da vingança. Porque ele vai se remoendo com isso, ele vai se perdendo, né? Perdendo a sua essência, a sua referência com aquele objetivo de vingar. E aí, ele não só não se satisfaz quando a vingança é realizada, como ele aumenta o fardo da sua vida. Então, a vingança acho que é o pior sentimento que... assim como outros, a vaidade e vários outros, mas a vingança é o pior de todos. Né? Porque a vaidade você ainda controla, o egoísmo você controla, a ganância você passa por cima. Agora, quando você vive com esse sentimento, você se organiza para isso, né? Você conduz a sua vida para isso. Você concorda e você deixa de viver. Eu acho que é isso. Ela é dolosa, sempre dolosa. Sim. É um prato que a gente tem que comer frio, então você para, pensa. Exato. Mas é uma burrice muito grande, porque o sujeito que é vingativo, ele acha que ele toma veneno e o outro que vai morrer. Não, ele que vai morrer. O peso, esse fato que o Odilon está falando, o peso aqui nas minhas costas. A realização do ato de vingança em si não tira dele o peso, ele continua, pelo contrário, eu acho que aumenta esse fardo. Nem a ofensa. Exatamente. A ofensa continua. Exato. A mesma coisa de você não perdoar. É muito triste a pessoa que organiza a sua vida tendo como visão, como referência, como busca a vingança. Ela se consome, ela perde a sua essência humana. Você sabe que essa vingança vem do vindicare, que o vindicare está ligado à justiça, reivindicar, buscar a coisa com o justo. Mas eu queria explorar você um pouco mais aqui agora. Antes, pode esquecer, eu vou fazer 3 exemplos de vingança
2 eu conheci pessoalmente, eu sei que vale a pena falar. E o terceiro foi uma história que eu acho que, não sei se era verídica, mas eu vou contar. O que você tem de mais importante que você viu na sua vida, na carreira de 20 e tantos anos de juiz? O que você viu de pior e de melhor, no confronto de réus e autores? Valtinho, tanto o advogado como o magistrado, o promotor, enfim, o operador do direito, ele trabalha com o problema, não é? Eu costumo dizer que ninguém procura justiça ou procura um advogado para, olha, minha vida está feliz, eu estou com a vida organizada, então eu estou vindo aqui para ter essa declaração, né? Ao contrário, nós trabalhamos com o problema, não é? E temos que aprender a conviver com ele para não entronizar isso e trazer esses dramas para a nossa vida pessoal. Mas aí por aí eu acho que o magistrado tem que se orientar, né? Para não deixar se envolver com esses problemas. E a gente tem alguns exemplos de colegas que desenvolveram patologias as mais diversas, porque não tiveram capacidade de conviver com essas diferenças. Com drama. Exatamente. Então, o que eu vejo de mais, talvez, mesquinho, a briga ou o litígio, quando ele está fácil de ser resolvido, mas o sentimento das pessoas é tão forte que aí ele acaba transparecendo, acaba aflorando o tema da nossa conversa hoje, que é a vingança, né? Então, acaba querendo transformar o processo numa vingança contra o outro. Isso é o que há de pior no nosso dia a dia. E o lado bom é quando as pessoas tiram essa carapaça, quando ela entende que o consenso é sempre o melhor caminho, e acabam resolvendo, às vezes, dramas que vêm de anos ou que poderiam se transformar numa coisa muito grande. Então, quando as pessoas estão abertas a solução negociada, a solução conciliatória e terminam, chegam a bom termo naquela disputa judicial, é uma satisfação muito grande para nós, magistrados. É o dever cumprido, né? Quando as partes conciliam, chegam a bom termo e resolvem o problema ali, segue suas vidas e cada um na sua linha, no seu caminho. Mas na via de regra, os acordos são geralmente afastados. Exato, via de regra, o acordo não é o tom do dia a dia, né? Normalmente as pessoas querem a solução judicial. Pro lado dela. Isso. E eu sempre digo que a solução judicial, ela nunca que resolve completamente o problema. Sempre, tanto é assim que existem os recursos, né? Sempre alguém vai achar que foi preterido, que ele teve direito que não foi obedecido, e quando às vezes isso ocorre com as duas partes, né? Valtinho, eu queria... Você comentou um assunto interessante, que é a questão do recurso, né? E muitas das pessoas imaginam que para os magistrados a existência do recurso como eu diria, é algo que depõe até contra a sua própria carreira, que os incomoda. Acontece um ou outro colega assim, que não consegue conviver muito bem com isso, mas primeiro, na escola judicial preparatória, nós somos alertados, nós somos preparados, nós somos conduzidos para entender perfeitamente essa situação. Segundo, nós temos que entender que eu tenho uma verdade, você tem outra e outra pessoa tem outra. Então, muitas das vezes aquilo que para mim é a verdade absoluta, para outro não é. Então, dizem que toda história ela tem tantas versões quanto são as partes envolvidas, né? Então, é importante uma segunda opinião realmente, né? Usa muito esse termo na medicina, mas é importante sim a segunda opinião, ou uma terceira, enfim, quando as partes vão até nas últimas instâncias, né? Nos tribunais superiores, isso é fundamental. E eu te digo que o recurso é a pacificação da nossa consciência como magistrado. Se tem uma decisão que reforma, uma decisão de uma instância superior, que reforma uma decisão sua, né, do magistrado da instância inferior, né, e eu sou o que se chama juiz de piso, que é a primeira instância,
Se tem uma decisão que reforma aquilo que você decidiu, a gente tem aí 3 situações. A primeira, evitou-se uma injustiça que eu iria cometer com a minha decisão. Então, o tribunal evitou. A segunda se o tribunal confirma a sua decisão, ele chancela o seu acerto, o acerto do magistrado. E a terceira é que, não é sempre que ocorre, mas um caso ou outro ocorre, às vezes a decisão da instância superior, você não concorda com ela. Você acha que ela não foi correta. Ou seja, os argumentos dos juízes, dos sobrejuízes, não te convenceu. Nesse caso, é aquela história. Você, não vou dizer que se lava as mãos, mas pelo menos o erro não foi meu. O erro foi de outro, né? Então, o recurso é sempre a pacificação do julgador, né? Eu quero resgatar um fato, talvez você não recorda, um fato de 25 anos atrás. Você, não sei se você lembra, você deve lembrar disso, quando você prestou uma assessoria voluntária a um magistrado no Fórum de Belo Horizonte, e eu aguardava para tomar posse como magistrado. E aí, você me chamou para conhecê-lo, e foi lá, me apresentou a esse juiz, infelizmente hoje já falecido, ele aposentou uns anos depois, e hoje chegou inclusive ao cargo de desembargador, depois aposentou e faleceu um tempo, logo depois, infelizmente. Mas a vida é assim, né? Mas ele, quando eu cheguei no gabinete dele, antes dele me cumprimentar, ele me mostrou um processo que ele estava nas mãos, fascinado por uma decisão do tribunal, reformando uma decisão dele, feliz com a decisão. Não sei se você recorda desse detalhe. Ele mostrando e deslumbrado até mesmo com a decisão do tribunal, que atentou para situações que ele não tinha atentado no processo. Então ficou feliz. Aquilo me marcou tanto, mas tanto, que é uma referência para mim. Não sei se você recorda desse fato, mas aconteceu. É o Carlos Batista, não? Não, é o doutor Sebastião. Ah, doutor Sebastião. Eu esqueci o nome completo dele, né? E aí você estava na época assessorando ele lá como voluntário, né? E me chamou. Então teve esse episódio. Nunca me esqueci dessa passagem. Foi uma boa lição prévia. Muito, muito, muito. E eu ainda demorei aí uns 6 meses para tomar posse como magistrado, e aquilo me marcou muito, né? Ou seja, a capacidade do juiz de entender que uma reforma de uma decisão sua não é um problema, muito pelo contrário, é uma solução, né? E o agradou muito. Esse é um episódio interessante. Você sabe que a justiça, pouca gente, eu quando dei aula na faculdade, a primeira coisa que eu fazia quando entrava na sala de aula, escrever no quadro, lá em cima, a palavra justo. Quem conduz a sua conduta através do caminho do justo, mesmo que não seja justo, já tem um bom princípio. Porque a injustiça prévia, você está sabendo que errou e não pode deixar alguém consertar seu erro, está errado, tem razão. Exato. O recurso é fundamental. Até não é jus esperneante, mas é o direito que o próprio magistrado, você acabou de falar, o próprio magistrado tem o direito de salvar-se. Exato. Do ponto de vista de algum erro que praticou. Porque e todos nós, aí, em qualquer setor da vida, temos que ter a grandeza de entender que nem sempre a nossa verdade é a verdade absoluta, não é? Você sabe que, eu vou ser sincero, verdade absoluta para mim só Deus. Só Deus. Você sabe que eu acho que não tem verdade absoluta, toda ela é relativa. Porque por máximo que ela possa ser consistente, o viés é o contrário. O perdedor tem um viés diferente do E um outro detalhe, a cultura jurídica, a cultura mesmo da vida em si, está em eterna transformação. Então, o conceito que hoje vale, filosófico, jurídico, seja de qualquer natureza, técnico, o conceito que hoje é uma grande verdade, amanhã já não é mais. Ele muda, né? E nós temos que acompanhar essa mudança, essa adaptação. Vamos continuar a conversa em cima disso? Vamos. Você sabe que você acabou de falar uma coisa, principalmente na família, tanto que mudou. Exato. Olha, eu tenho um texto do Platão, que eu não vou falar aqui não, mas ele fala, acho que o Rui Barbosa inspirou-se nele para fazer a do Rui Barbosa, que ele tem vergonha de ser honesto. Mas o Platão dizia o seguinte, o mestre hoje, naquele tempo de Platão, 400 anos antes de Cristo,
O mestre hoje reverencia com medo o seu aluno. Você imagina se ele estivesse vivo hoje, ele ia pirar da cabeça. Ele ia para o manicômio, porque não tem mais manicômio também, mas ele ia dar um jeito de botar ele em algum lugar aí, porque interditado, curatelado, porque não é possível que o tanto que mudou, você sabe que é uma coisa engraçada. A gente fica criticando, mas fica um pouco de falsidade nisso, no fundo, botar a mão na ferida, pouca gente está pondo. Porque politicamente não quer, porque politicamente faz perder voto, opção de coisa. Mas você imagina o quanto mudou o aluno e o quanto mudou o professor. Impressionante o tanto que as pessoas reverteram o caminho. E a história é recheada de exemplos de discípulos que superaram o mestre, né? São vários os casos, enfim, em todas as áreas do conhecimento a gente encontra, né? Sempre um exemplo como esse, né? Esse é um problema que é sério, porque se você for pensar bem, isso é um lastro, isso vai lastreando, vai tomando espaço. Ele sai da escola, quem não tem berço não compra mais, você sabe disso. Exato. E berço não tem nada a ver com dinheiro, com cultura para trás, não. É aquele respeito, toma a benção do seu tio, Isso. dá lugar para sua avó sentar. Quem não aprendeu isso, não vai respeitar o professor, não vai ter ideia de que é o compromisso que você tem que ter com a sociedade, de avançar, de melhorar a sua vida. Eu preciso melhorar a minha vida, não é só por minha causa, não, mas preciso melhorar para eu não ser pesado para o resto da comunidade. Essa é a minha visão. E outra coisa importantíssima, deturpa a cabeça das pessoas. Você vê isso todo dia lá no seu trabalho, porque você não é parte, o juiz não é parte da causa, nem os advogados. Os advogados, quando militam a favor do cliente dele, ele passa a ser quase que adverso do outro. Exato. Da outra parte, não é. O advogado não tem nada a ver com a parte, eles não são membros do processo, não. Eles têm a opinião deles de advogar, de perceber onde está o justo, onde é que está o erro, onde é que ele pode julgar de tal forma que ele seja vitorioso na causa, na lide, mas não é assim, não. Tem muita coisa que eles fazem hoje fora dos princípios, fora da ética. Eu acho que não é de hoje, não. Isso deve ser muito antigo também. A gente pensa que é de hoje. É muito antigo. Quantos anos que a gente já viu coisa para trás aí? Não tem. Não dá para mensurar isso, não. Não tem, não. Dá, não. Mas vamos ver, continua com os seus casos. Teve um caso específico de bonito, de engraçado, teve algum? Já teve alguns casos. Lá assim. em Naí? O Naí teve, mas nem tanto. Como eu fiquei fora de Belo Horizonte, né? Eu já estou em BH há mais de 10 anos, mas como a outra comarca na qual eu fiquei muito tempo foi Várzea da Palma, tem algumas situações bastante peculiares, né? Mas que eu até prefiro nem comentar, mas situações assim, realmente engraçadas, né? Situações que a gente vivencia ali, sabe? No nosso dia a dia, que você assim, até estranha até a cultura local, né? Como que as coisas são interpretadas, enfim. Mas a gente coleciona muita coisa, sabe? E aquilo que você falou no início da nossa conversa, né? A gente, o magistrado, ele convive com as mais variadas situações, as mais variadas condições que as pessoas se apresentam, e isso vai formando a nossa capacidade para decidir melhor, para entender melhor os problemas, né? E também ampliando o nosso conhecimento, não apenas técnico, mas até o mesmo conhecimento humano, né? Da capacidade humana, né? E também a nossa experiência de vida anterior, também tudo que a gente agregou aí no decorrer do tempo, né? Tudo isso é um fardo muito positivo que nos ajuda a conduzir bem a nossa atividade e ter entusiasmo para continuar, né? Eu já estou há alguns anos já pronto para aposentadoria, com todos os parâmetros já cumpridos, requisitos cumpridos, mas eu não tenho coragem ainda de aposentar. Eu quero continuar ainda mais alguns anos. Pode aposentar. Serviço para prestar aí. Exato. E aí é bom, mas por que isso? Acho que é pela paixão que eu tenho pelo trabalho que eu faço, pelo desafio
permanente, diário mesmo da nossa atividade, que eu acho fundamental, e primeiro para me manter como ser humano e como cidadão. Então a gente vai continuando, né? Fazer aqui uma partezinha, não sobre o que ele falou, não. O que tem a ver essa conversa nossa com o livro? Tem tudo a ver. Não vou trazer ninguém aqui que não traga um subsídio fantástico para as pessoas que quiserem escrever um livro. Olha que nós já falamos aqui. Quantidade de coisa que a gente está vindo. E as pessoas vão, claro, vai pegar essa conversa, imaginar, trazer ideia para si próprio, imaginar o roteiro do livro dele. É uma coisa nova isso aqui. E eu queria pedir licença a você. Eu estou aqui muito na dúvida, que eu te dei uma cutucada com vara curta. Antes de você nascer, você não era nascido, eu conheci um juiz, meu irmão, um amigo, não como você, não, porque nós somos muitos anos, ele foi pouco. Já morto também. E vou pedir licença ao espectador, porque é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida aconteceu na justiça. Cidade do interior, teve um assassinato na zona do Meretrício. 5h30 da manhã. Aí o juiz, o promotor ofereceu denúncia, e o juiz convocou as partes e ficaram sabendo, olha, tem testemunha, aquelas senhoras que vão à missa das 6 horas, 5h30, elas podem ter visto o meliante dar a facada na prostituta. Aí chegou, veio uma senhora das tais rezadeiras. Graças a elas, nós estamos aqui com saúde, porque as orações dela têm valido muito para mim. Não sei se para você, mas tem para mim. E o juiz, então, perguntou, senhora, fulana, a senhora viu o meliante dar a facada no meio da refrega? Ela falou, não, senhor. Não foi no meio da refrega, não. Foi entre a refrega e o umbigo. É uma coisa... Eu acho assim, foi uma das coisas mais interessantes que eu já vi na minha vida. Tem outra mais grave, mas essa eu não vou contar, não. Essa eu não vou contar, não. Aí é o linguajar muito rebuscado, né? Muito, é muito chique, velho. Que não sai do acesso do cidadão, da pessoa comum, né? Esse linguajar. E aí a pessoa acaba dando essa interpretação. Realmente é um caso... Muito, muito interessante. Sui generis, vamos dizer assim, né? Ele foge, é um pouco fora um ponto fora da curva, né? Vamos dizer assim, né? Mas a gente convive muito com isso, né? Trágico, mais trágico que já teve, exato. Qual foi? Olha... Quando você estava em Unaí, que teve rebelião... Então, pois é, em Unaí eu tinha meses, né? Muito novo, né? Muito. Não na idade, né? Porque eu já tomei posse aos 40 de idade. Mas eu enfrentei lá com poucos meses de magistratura uma rebelião na cadeia local. Primeira comarca sua? Primeira comarca, que era um presídio com mais de 100 presos, em que aproveitaram a missa que estava tendo lá, né? E tinha, na época, não sei se ainda tem, mas tinha um convento de uns padres holandeses muito queridos pela comunidade e que sempre rezavam a missa lá no presídio. E aí eles eram presos pessoas de Brasília, né, que foram presos lá em Unaí, cometendo roubos, e eles prepararam, então, a tomada dos religiosos para conseguir fugir, sair da cadeia, né, enfim, negociar a liberdade. E eu estive de frente, dos presos, com a gravata no pescoço de um padre, na época de 80, um frei holandês de 80 anos, e uma faca apontada aqui para a cabeça, para o rosto dele, e ele já sangrando, que já tinha machucado. Foi uma das piores cenas que eu vivenciei. Mas no final, com o auxílio da Polícia Militar, a Polícia Militar é uma parceria extraordinária com o Judiciário, e com a intervenção deles, negociada, né, e a minha e o promotor também, nós conseguimos negociar, transferimos os presos para outras unidades prisionais, e no final deu certo. Mas foi algo assim terrível, foi um batismo pesado, sabe? E uma semana depois explodiu uma rebelião também violenta, aí já no presídio de Unaí, porque lá tinha a cadeia na área urbana,
e um presídio grande que está lá até hoje na zona rural, acho que me parece 35 quilômetros de distância da sede do município. E foi uma rebelião que quebraram 2 pavilhões, 4 pavilhões, na época, hoje não sei se ampliou, mas quebraram literalmente 2 pavilhões, algo assim inacreditável. Animalesco. Animalesco, exatamente. Foi uma rebelião muito forte. E isso tudo no mês de julho de 1999, foi quando isso aconteceu. E aí teve que ir o secretário de Segurança, enfim, eu participei de tudo isso lá e até das negociações para resolver essa rebelião lá. Então foi algo assim assustador, né? Mas assim, por exemplo, Valtinho, eu tenho até hoje uma carta de uma mãe que sempre que às vezes a gente fica assim um pouco para baixo, né? Eu sempre pego essa carta e leio, faço a leitura dela atenta para me dar ânimo, né? É uma mãe agradecendo, né? Isso eu já estava em Vaz da Palma, agradecendo por uma decisão minha de um processo de adoção de um filho, né? Ela adotou um filho e o processo já arrastava por um tempo muito superior ao esperado e esse processo terminou comigo. Eu cheguei na comarca, acho que 6 ou 7 meses depois, porque também o processo já estava adiantado, né? Não foi mérito meu não. Mas eu consegui sentenciar e conceder a adoção dessa criança e a mãe fez uma carta que é algo que... Lava a alma da gente. Lava a alma. Te dá aquele ânimo para seguir, né? Então sempre que a coisa, como diz, a moral está um pouco baixa, eu vou nessa carta, tem ela até hoje, faço a leitura e tal. Não tem nada uniforme, não. Tem altos e baixos. Exatamente, isso. Não existe essa horizontal, só horizonte lá longe. Exatamente. Então, assim, são momentos bons, né, que eu já vivenciei, com vários outros também, como acordos que às vezes a gente fica aí varando até a madrugada para tentar compor, que as partes chegam a um consenso, e alguns com êxito, né? E deixa a gente muito feliz, né? Então, vários outros também. Eu me lembrei aqui, agora você falou em recurso. Esse você também é capaz de não se lembrar, não. Tem 30 e tantos anos. Sobre a questão do recurso que você entrou para salvar um humilhante condenado. Aquilo foi uma coisa maravilhosa, você sabe? Aqui foi 1970. Eu ainda... Não, foi 80 alguma coisa. 80. Eu advogava, né, naquela época, né? Eu era advogado. Advogado. Exato. Eu e você, advogando, eu me lembro, tem uma pessoa aqui da região e que foi para São Paulo, né? Vou fazer aqui uma parte. Não dá muita dica, não, porque senão... Não podemos identificar. Vou fazer um adendo aqui. O Adilon sempre foi um especialista no crime. E eu não tinha a menor vocação para isso. Acho que a pessoa tem que ser destemida, tem que ser arrogante, de certa forma, para trabalhar no crime. Porque senão, se ele for mais doce, não pode. Esse aqui está fora da área, porque é doce também, bom pai, excepcional marido. Então, sei lá, do crime não pode ter... Claro que ele não tem que se envolver com os meliantes, pelo contrário. Na medida do possível, tem que dar conselho para ver se muda de linha de comportamento, porque é muito duro a pessoa ser criminosa, contumaz e criar aquilo como profissão é muito duro. Eu já percebi isso há muitos anos atrás. Mas eu me lembro que a pessoa foi condenada. E aí me procurou. Eu falei, não, eu não entendo de crime, mas vou falar com meu sócio, quem sabe meu sócio dá uma lida. Minha palavra de honra sob a fé do meu grau. Pegou o processo, esse processo é nulo. 3 segundos, o Odilon pegou o processo, esse processo é nulo. Eu falei, tem chute aí do Odilon, não é possível, não tinha não. A defesa final da advogada do réu, do meliante, dizia assim, faça-se a costumeira justiça. Exatamente. Você se lembra disso? Demais. Algo absurdo, né? Inconcebível que faça-se a costumeira... Um profissional que atua na defesa de... Porque, assim, nós não podemos condenar o nosso cliente. Nós temos aí já a visão de advogado. Você tem que entender a situação dele e procurar, dentro do que a lei oferece, o melhor para ele, né? Muitas das vezes é uma condenação, mas tentar minimizar, enfim, fazer o máximo para ele. Esse caso lá, eu me lembro que a pessoa
Isso não é defesa, né, Valtinho? O réu estava em defesa, Tá né? em defesa, você falou. Mas, Dilon, isso foi em 3 segundos. Foi. Eu me lembro, eu com o processo dos autos na mão, os autos processos na mão, você olhou e falou assim, esse processo é nulo. Não foi anulável, não, é nulo. Porque ele não teve a legítima defesa. Exato, não teve. E um dia desse aqui, num programa para trás, eu falei que na França teve o caso do Dreyfus. O Dreyfus foi considerado um traidor da pátria, ninguém queria ser defensor dele, né, no processo, ninguém. Apareceu um jovem e resolveu ser o advogado dele. Quando ele começou a falar na defesa, começou uma voz estrepitosa, vai violenta contra ele. Ele esperou acalmar um pouco e falou assim, olha aqui, o pilar do processo não é a acusação, é a defesa. Se não houver defesa, não pode haver processo justo. Pois é. Foi anulado, você anulou, sim, o processo. Sim, nós anulamos aquele... Né, esse anulamos ele para o magistrado, acho que quem trabalhou foi só o Silvio. Não, foi não. Walter, a gente tem que entender o seguinte, para quem é vítima de um crime, às vezes não entende muito o trabalho do advogado, exalta muito mais o trabalho da promotoria, porém, nós não podemos conceber que a sociedade evoluiu, chegou aonde chegou, se você não tem uma estrutura jurídica de apoio a essa sociedade. A sociedade se organiza formalmente dentro de um sistema jurídico. E o sistema jurídico, todos têm direito de defesa. Porque se não tiver, é tribunal de exceção, regimes ditatoriais. Nós evoluímos muito para aceitar isso, né? Então você não pode admitir que num processo penal a pessoa tenha, com o defensor constituído nos autos, né? Ele não possa ser defendido, apenas dizer, faça-se a costumeira justiça. Qual é essa costumeira justiça, né? Então esse processo realmente marcou muito, né? Acho que tanto para mim quanto para você, e eu recordo bem do caso. E você se lembra que nós dormíamos com o meliante? Lembro. Nós fomos fazer uma visita, não isso, sei lá em São Paulo. Em São Paulo. E em vez de ficar no hotel, ele não quis deixar a gente dormir na casa dele. Na casa dele, São mas histórias, naquele né? processo ele tinha que ter sido. Sim, total. E como foi, né? Felizmente, né? Graças mas isso, né? Mas vamos continuar aqui a conversa agora falando sobre a vingança. Mas eu falei que tinha separado 3 casos. Uma senhora descobriu que o marido tinha se tornado adúltero. E uma puladinha de cerca. Vamos falar puladona de cerca. Vamos respeitar aqueles pessoal meio sem vergonha, não. Puladona de cerca. Pois a mulher, com galhardia, a senhora ficou quieta, calada. Comprou um carro velho, bem velho, no nome do marido. Ainda sem separar-se. Levou para o estacionamento do aeroporto, no nome do marido, um Chevrolet velho demais. E deixou, mas emplacado normalmente, tudo pago direitinho. Deixou o carro lá no centro e pegou o cartão de estacionamento. Foi embora. Requeriu o divórcio, divorciaram-se, e o carro lá na garagem. Quando ela ficou sabendo, você estava pagando R$112 mil de estacionamento. O outro é o seguinte, o irmão brigou com o outro. Brigou com o outro, não vou falar, esse é verdadeiro mesmo. Mas eu vou ter que falar que... Não posso falar. Um brigou com o outro e foi ao cemitério do interior onde morava e comprou todos os jazigos. Pagou por eles todos, dele. O cemitério ficou sendo dele. Tinha o túmulo dele reservado e avisou para o prefeito, prefeito, quem morrer aí não precisa comprar mais não, que eu vou dar um túmulo para cada um. O prefeito achou aquilo do altruísmo extraordinário e foi fazendo. Até que lá, pelas tantas, alguém resolveu perguntar, por que você fez isso? Meu irmão não ser enterrado do meu lado. Quer dizer, olha a que ponto chega o ódio, a que ponto chega a vingança, a que ponto chega... Tem uma frase, né, Valtinho, que eu acho perversa, sobre vingança, que o pessoal, muito popular, fala assim, vingança é um prato que se come frio. Frio. Isso é covardia, isso é
um sentimento mesquinho, baixo, né? Tem que ter dó. Exato. Tem que ter dó, né? Não é de improviso. É o que eu falei quando eu conversei isso aí, eu falei com você, o jeito que toma o veneno e acha que o outro que vai morrer. Exatamente. É de uma estupidez tamanha que não é possível que a pessoa possa entender que possa. Ali tem ganância, tem inveja, tem brutalidade. Mas mais brutal não é possível que você. Eu não consigo trazer o cara para o meu patamar. Com a minha vingança, eu vou ter que descer no patamar do de baixo. Eu sou tão agressor quanto o outro. Mas isso é utopia, né? Não. Se for raciocinar mesmo, sobretudo na lida com o direito, que a gente viveu sobre isso muitos anos, se você não achar um caminho de concórdia, vai sempre permanecer a injustiça. Exatamente. Só que dessa vez agora, sem não ter a vingança admitida, são dois agressores, do mesmo nível. E não tem como você imaginar que é diferente disso, não. Mas essa do estacionamento foi uma verdadeira. E o outro do irmão também é verdadeiro. Vamos falar lugar não, porque são verdadeiros. Mas quem é da cidade sabe que eu estou falando a verdade. O que mais que você tem para falar aqui hoje? Olha, Valtinho, eu quero dizer a você que eu sou muito bem situado, posicionado, né, na vida. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, já como engraxate, nunca mais parei. Claro que teve... Posso te cortar aqui? Deixa eu te cortar. Você sabe que você é um cara vitorioso. Estou muito longe para puxar saco, estou muito longe para mentir. Deus abençoa quem tenta... Não, até na cidade também. Fervor, confiança em si mesmo, respeito às coisas da vida que são importantes, casou bem casado. Tem gente que não consegue. Eu fiquei viúvo, casei a segunda vez, tão boa quanto a primeira. Coisa boa, certo? Sobretudo. Depois de 55 anos de casado, você arranjar uma pessoa que continua a sua vida com felicidade é muito difícil, não é? E os filhos aceitarem, gostar dela, é uma coisa muito bonita isso. Eu tenho orgulho disso. Mas eu estava dizendo para você o seguinte, com todo esse acervo que você tem hoje, com essa vitória que você tem, você importa de falar o que foi o primeiro emprego seu? Não, pelo contrário, eu acho que você tem que ter orgulho disso. Valtinho, com 8 anos de idade, meu pai fez um engraxate para mim, eu fui para a rua engraxar sapato. Foi o meu primeiro emprego. Nunca mais parei, eu passei por N atividades, né? Eu fui alfaiate. Pois é, mas eu quero chegar no alfaiate. Fui vigilante, fui auxiliar de administrativo, né? Fui professor, né? Você, inclusive, me brindou meus alunos com uma palestra maravilhosa, né? Enfim, eu exerci muitas atividades. Fui oficial de justiça, fui advogado, né? Então, tudo isso ajuda a construir a nossa personalidade, a nossa carga de experiência, né? Também, exatamente. E como você falou, eu encontrei no meio do caminho uma pessoa extraordinária, que é minha esposa, né? E, por sinal, a gente faz, agora, no dia 24, a gente completa 34 anos de casado, né? Me deu 2 filhos maravilhosos, uma netinha maravilhosa e um netinho que chega até no final desse mês. Né? Tem novo lá, tem mais um vindo aí, sabe? Você sabe que eu gosto tanto de neto, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito com as noras de neto. Pois é. Perder tempo fazer filho. Essa frase sua, eu conheci ela já tem muitos anos, viu? Mas enfim, então tudo isso assim, ajuda a formar a nossa personalidade, ditar o rumo do que nós somos, né? E claro que nem tudo foi alegria, né? Sempre também tivemos problemas, né? Tantos problemas pessoais, enfim, de várias naturezas diversas, né? Mas a vida é assim a gente As vai pedras no caminho, você tem que sair delas. Exato. Não é passar em cima, não. Passa do lado, faz um atalho. Exatamente. Na sua terra, fala atalho. 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 Mas, Odilon, eu te perguntei isso aqui para levantar sobre a questão do engraxate. A única pessoa que não respeitou o engraxate no mundo foi o Rockefeller. Você sabe por quê? O Rockefeller descia no prédio dele e engraxar sapato com o mesmo engraxate. De repente, um certo dia, esse engraxado, doutor Rockefeller, o senhor já está jogando na bolsa?
Era o maior investidor da Bolsa de Bolsa. Nova York, do mundo. O senhor já está julgando a Bolsa, doutor? Por que você vai? Porque vale a pena, olha aqui. Semana eu ganhei $14 no negócio que eu fiz aqui. Aí engaixou, pagou, subiu, não, pagou, enfiou a mão no bolso, pagou, o engaixado subiu. Chegou lá em cima e falou com o cara assim, sai da bolsa depressa. Porque quando chegou lá embaixo, o engraxado está me dando aula, é sinal que está na hora de sair. Mas o engraxado também ensina muito. Ensina, não. Engraxado e barbeiro. Fica sabendo escuta sua vida. muito, né? Fica sabendo tudo da sua vida. Tudo, exatamente. É outro confessionário. É outro confessionário. Odilon, nós estamos caminhando aqui por mais da metade. Eu vou te dar uma dica aqui. Todo episódio meu, eu tenho um terceiro livro que está pronto. Mas eu resolvi não publicar. Tem 80 contos, chama Eu Sobra de Mim. Então, toda semana, teve um só que eu li, porque era 2 páginas e meia, mas esse aqui já são 3 páginas, eu não vou ler, não. Falando sobre vingança que eu tinha escrito, mas sem saber, isso é mais antigo. Correto. O Massacre do Formigueiro Invisível. Eu morava em Brasília, e uma noite me levantei, tomar água. Quando eu fui para a cozinha, eu vi centenas, milhares, milhões, sei lá quantas, formigas subindo nas minhas coisas, na garrafa térmica, tudo, aquele monte. Aqui eu não consegui dormir mais. E no dia seguinte eu quis me vingar. Não, eu não vou deixar isso não. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma arapuca, eu vou colocar a garrafa térmica do jeito que ela está aqui, dentro de uma bacia d'água, e vou botar pensei que ia botar um pauzinho para elas subirem pelo pauzinho. Você vê? Uma fé prévia. Você tem que ter dolo, senão não... Vingança. Não é ouvir dizer, não, eu. Aí pus o tal pauzinho lá, botei despertador para não perder o horário, levantei e fui lá, estava lotada, a garrafa estava preta. Porque se eu quisesse matar na noite que eu vi, não ia conseguir, que elas iam se dispersar todas ali, você não consegue matar. Mas ali estava praticamente todo o formigueiro naquele pedaço lá. O que eu fui lá? Cheguei, puf! Tem um peteleco no pau, ele caiu dentro da água. As que estavam no pau subindo e descendo, poucas, devia ter pouca para chegar lá. Já são os puxa-saco da rainha, não vão levar tudo para ela, não. Aí consegui, mas morreram todas morreram, todas, sem exceção. Ficou uma viva. Pode ser que uma ou outra para trás não tenha chegado a tempo de morrer, mas o maciço morreu. No dia seguinte, na noite seguinte, palavra de honra, eu tive um pesadelo. Pesadelo desse dia, você não consegui continuar dormindo. Eu sei que lá pelas Santas elas gritavam, as formigas gritavam. Morte? Não. Morte. Eu não vou procurar aquilo, mas desejando minha morte. Em coro, me levando para o cadafalso, amarrado, com capuz na cabeça, morte, para vingar a minha vingança em cima dela. Esse chama o Massacre do Formigueiro Invisível. Continua. Tem meu telefone aí? Não tem, gente? O telefone está ali, põe o telefone para mim na pista aí, porque se alguém quiser cópia disso aqui, eu está comigo. Dilon, vou voltar a falar com os meus espectadores para falar o seguinte, eu estou convencido que eu não estou errado em fazer esse programa. Esse podcast aqui, eu acho que uma hora vai trazer benefícios para nós. Porque literatura não é só escrever, não. É transmissão de sentimento. A gente se inclui dentro do processo, ao contrário do juiz. O juiz tem que estar apartado disso. Na última vez que esteve aqui, eu falei que tinha um sujeito que botou uma árvore na casa dele. Me lembro, depois de contar, antes de acabar aqui, a terceira história que eu tinha escrito, agora me lembrei. Quando ele saía de casa, ele botava a mão na árvore.
ia trabalhar. Quando ele botava a mão na arma. Um dia uma pessoa perguntou, o que você faz isso? Por que você põe a mão na arma? Quando eu saio de casa, eu deixo os meus problemas domésticos dela. Quando eu volto do meu serviço, eu pego os problemas do serviço, põe na arma e pego os problemas dentro de casa e entro para ele dentro de casa. Agora, nesse caso de... Fui falar na terceira, isso que fugiu com eu. Terceira história lá, antes que acabe. A prefeitura resolveu cortar uma sequoia na casa do sujeito, no jardim dele. Ela comentou, gente, eu plantei isso aqui quando meus filhos eram pequenos. Está grande, mas não, vai ter que cortar, vai ter que cortar. Teve jeito de cortar. Ordem pública, quando quer, vem com o mandado e vem com a segurança junto. Acabou. Não precisa nem de BO. Eles não precisam de BO, não. Pode fazer o que eles quiserem. Deixou passar aqui, ele fez igual a mulher lá do estacionamento, a senhora do estacionamento. Plantou meia dúzia de sequoia. E na madrugada foi lá e plantou no jardim da prefeitura. Aquilo foi crescendo, ninguém sabia o que era aquilo. Mas depois as sequoias pegaram um tamanho maior. A vingança dele estava cumprida. Ele matou a mim, mas eu plantei 6 na dele. É a vingança do bem, né? A vingança do bem. Mas você se lembra aqui que eu comecei a falar aqui, que eu fui falar no terceiro aqui e desviei o assunto. Você contou a história das formigas, né? Não, eu sei, mas depois... bom, eu estava falando com o pessoal aqui. E falou do conto, né? Do livro que você escreveu, né? Mas não vai publicar por enquanto. Não chega nos 80 não, que dá isso, dá pano, dá branco. 80. Você sabe que meu canal é 8.0 porque eu tenho 80 anos. Sim. Você já fez 50, Dilma? 50 e alguma coisa. Tá 64. Bom. Eu vou dizer para vocês que eu estou muito feliz, agradeço muito, imensamente. Tem 6 mil processos na vara dele. Parou, veio atender aqui o pedido do irmão. Mas eu acho que nós estamos prestando um serviço para o país, sabe? Sim. O mínimo de pessoas que ainda estão vendo. A caixa de ressonância de se fizer, escrever um livro, porque viu a gente trabalhando, já vale a pena isso aí. Quem semeia tem que ter esperança de colheita, então não adianta achar que não vai ser tudo inútil, não. Pelo contrário. Acho que é o contrário. A pessoa, às vezes, falta um empurrão. E eu vou te dar mais uma dica lá, né? Você peça para sua esposa, para montar um cantinho para você no seu apartamento. Ali ninguém mexe, é um sacrário. É o meu altar, que eu chamo. Quando você vai sentar para escrever, Adilon, baixa. A inspiração vem, né? Você falou que eu fiz um programa para você uma vez, uma palestra para os seus alunos, tem muitos anos isso. Né? Mas você sabe que é uma coisa interessante, como é que a vida corre para o lado bom. Eu nunca tinha pensado em dar aula. E tinha um problema qualquer que eu precisei em Uberaba. E lá alguém me levou para conhecer o Chico Xavier. Eu não fui para o Chico Xavier para ir ao Chico, não. Fui acompanhando a pessoa que tinha que ir. E não sei porquê, havia lá uma secretária dele. O senhor não quer conhecer, não quer falar com ele? Não, muita honra. Me apresentou. E ela me disse, o senhor não quer fazer um trabalho, não, conosco? Eu falei, não, eu estou bem, sou casado, tenho meus filhos, estou muito bem, não tenho saúde. Minha família está com saúde também. Estou praticamente já parando. Ela falou, o senhor não pode parar não, porque o senhor tem muitas cabeças para abrir. Do lado do Chico Xavier. Vim embora para cá. Isso 15 dias depois que eu fiz aquela palestra lá. Pois você acredita que cheguei aqui, fui aos Correios. Quando eu cheguei nos Correios, estava o meu filho mais velho, que você conhece. Ô pai, por que você não dá aula no meu lugar? Eu fui convidado para dar aula, você tem doutorado. Vai dar aula lá. Eu fui. Ô Adilon, eu fiz muita coisa ruim e boa nesse mundo. Mas dos melhores tempos da minha vida, foi o tempo de magistério Eu também tenho uma lembrança extraordinária.
A gente tem uma memória, tem uma coisa... E a outra coisa, você tem que fazer isso enquanto você é jovem. Você não tem experiência total para você mandar, não. Hoje, se eu tiver que dar aula, não tem mais condições de fazer. A memória não ajuda. Tem isso aí. De repente, você dá o branco, como deu aqui agora, não sei o que eu estava falando, e tem que pedir desculpa a você que está me ouvindo. Mas faça, escreva seu livro enquanto você tem. O processo é brainstorm. Isso aqui é um material de captura de sua ideia. Isso, um papel, um lápis. Não precisa ter computador, não. Eu vou repetindo isso aqui a exaustão, porque eu quero que as pessoas criem coragem. Ah, eu lembrei o que é aqui agora. É alguém que precisa incentivar você para escrever. O melhor incentivo para ser escritor, para se tornar autor, é a consciência das pessoas. Pensem bem se os antigos não tivessem escrito o que a gente leu. Eu acho que todos nós, né, somos dentro do universo, somos um universo próprio, né? E todos nós temos o que falar, né? O que contar, para ajudar contribuir, exatamente. E acho que a escrita, ela eterniza aquilo que você vivenciou e de alguma forma alguém vai poder ter condição de aproveitar ou não. Mas eu tenho algumas coisas escritas, Valtinho, acho que talvez você até não saiba disso, né? Lá na época de Patos de Minas... Traz isso tudo para fora, senhor. Eu gostava muito do teatro amador, né? Eu atuei muito lá, muito jovem na época. Então eu tenho algumas peças teatrais escritas, né? Você tem que botar no seu livro. E até uma delas foi até encenada, né? Foi montada, mas eu tenho algumas coisas que ficaram e que estão aí do lado, né? Mas você sabe o mais simples que ela tenha sido? Você sabe que elas têm ensinamento? Sim, não há dúvida. Quantos anos tem isso? Tem mais de 30? Não, muito mais. 50? Quase 50. Pois é, você imagina seu raciocínio de jovem, não é o de hoje. Hoje você tem uma experiência que te obriga a reciclar os seus conceitos. Mas quando a gente é livre na idade que você tinha, que você escreveu isso, e esse eu acho que é o importante isso é que é importante para as pessoas entenderem. As circunstâncias todas da vida são mestres para a gente escrever o livro. Sim. Todas, sem exceção. As boas, as más, as românticas, as tristes, as cômicas, tudo. E eu acho, então, você tem que aproveitar esse seu caminho aí e trazer para fora aqui. Agora, já tem um livro, já tem uma ideia do nome do título? Não, ainda não. Mas, e aí aquela história, eu vou caminhar para a técnica, que é o meu instrumento de trabalho hoje, né, a área jurídica, ou vou para a ficção, né? Não sei ainda, mas eu estou realmente pensando nesse projeto mas espero... o meu pedido não é o jurídico, não. É para a revelação desse acervo humano que você tem, para ajudar a pessoa a criar outro roteiro em cima do seu roteiro. A vida é um roteiro de cada um. Verdade. Ninguém é ilha. Todo mundo está... As circunstâncias esse fato de o homem precisar de outras pessoas em volta, isso é muito importante, porque eu não posso ser egoísta. Olha, eu tenho um orgulho grande de ter feito esse segundo livro. O terceiro, eu estou sendo um pouco egoísta de não publicar, porque eu acho que eu preciso reservar isso que eu estou fazendo. Cada um dos contos, eu tenho 80 episódios para fazer ainda. Você é o sexto. Eu tenho 80 escritos, estão prontos aqui, já corrigidos. É só mandar para a editora. Mas a última vez que eu falei também aqui, hoje melhorou muito para você escrever. Você não precisa de editora mais, você pode montar a sua. Exatamente. Né? Você pega na eletrônica, então, você não precisa nem de papel. Eu gosto de papel. Aquilo que falamos, né, no início, são as mudanças permanentes, né? Acabou. Os conceitos vão mudando, a tecnologia vai mudando. E não volta mais para o passado. Não. Acabou, exatamente. Muito bem, senhor. Fui muito feliz de ter recebido a Adilon aqui. Um irmão, um caráter sério. Aproveitar a licença dele para... Aliás, nós dois temos que arranjar filho, porque eu te chamo de compadre, nós não temos... Pois é. Eu te chamo de compadre, sua mulher me chama de comadre, de compadre. Eu chamo ela de comadre. Eu chamo o Valtinho não de compadre, mas de compadre. Compadre. Eu vou ver, eu estou casado de novo, quem sabe eu crio coragem aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, estou muito honrado, como sempre. Quero agradecer do fundo do meu coração, vou passar para o Adilon
se despedir, mas te agradecer de fundo do coração, meu irmão. Você me deu uma honra muito grande estar aqui comigo hoje, pelo passado que nós tivemos juntos. Suas ordens. Valtinho, foi um momento descontraído, né, essa troca de ideias, de relembrar nossas histórias, né, entrelaçadas aí em muitos eventos, né, das nossas vidas. Muito agradável estar aqui com você e com os internautas que seguem o seu canal, né, entre eles eu faço parte, né, e agradeço muito a oportunidade. E quem sabe a gente senta novamente, né? Se Deus quiser. Eu queria só pedir aqui, a ocasião, me ajude a inscrever no canal, divulgar, porque o objetivo é zero de dinheiro. Que ninguém financia, ninguém paga, ninguém... Mas, em compensação, eu acho que nós estamos prestando um serviço para as pessoas que estão numa encruzilhada e precisam seguir em frente. Escrever é a continuidade da vida. Até a próxima, muito obrigado.